Olá, turma. Meu nome é Bruno Augusto Rodrigues Belchior. Sou graduando do curso de História pelo CESP-UEA e faço parte do programa Residência Pedagógica, atuando aqui no SET Parintins. Bom, eu vim tratar com vocês uma temática bem interessante para o processo histórico da humanidade. Eu falo da Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Esse quadro de enfraquecimento do poder da Igreja Católica e de críticas à instituição gerou um amplo movimento reformista na época, que deu origem a novas igrejas cristãs. Eu estou falando da Reforma Protestante. Quando, quando nós falamos de Reforma Protestante, surge um personagem, o personagem principal desse contexto histórico todo. Eu estou falando de Martinho Lutero, né? E o início da Reforma. Bom, o movimento protestante iniciou-se na Saxônia. Saxônia é uma região que hoje, atualmente, é a Alemanha. E foi dirigido pelo monge Martinho Lutero, né? Em 1517, ao saber da venda de indulgências autorizadas pelo Papa Leão X, com o objetivo, né, de arrecadar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, Lutero resolveu se manifestar publicamente. Em um encontro de eruditos religiosos na cidade de Wittenberg, o monge teria apresentado, né, as suas 95 teses. A doutrina luterana foi formalizada num documento intitulado Confissão de Ansburgo, em 1530. Nesse documento, Lutero ele afirmou que a salvação era obtida pela fé, rejeitou a hierarquia eclesiástica, estabeleceu que todo crente é livre para interpretar a Bíblia, sem necessidade da mediação de sacerdotes da igreja. Aboliu também o celibato dos padres e os sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia, que são sacramentos, né? E determinou a substituição do latim, que era a língua, o idioma que era celebrado, né, os cultos religiosos, mas poucas pessoas, né, um grupo pequeno que entendia, que compreendia o latim, né. Muitos apoiaram, né, essa nova doutrina. A nobreza viu nessa oportunidade de se tornar independente, né, tornar-se dependente da autoridade da Igreja Católica, e também viu na possibilidade de confiscar os bens, né, da Igreja, né, as terras e os bens. E já os camponeses, eles viram nessa nova doutrina a possibilidade de se livrar, né, de se livrar dos tributos que o clero, né, cobrava desse grupo social. Então eles também apoiavam, né, essa ideia do Lutero, esse projeto do Lutero de essa reforma protestante era vista, né, e apoiada por muitas pessoas naquela época. Mas, queridos alunos, vocês sabem por que protestantes? Por que foram chamados assim? Bom, tem um fato curioso sobre isso. Em 1529, o imperador Carlos V do Romano Germânico, né? Carlos V, que governava uma região que hoje faz parte da Alemanha, convocou uma reunião com os nobres locais para reafirmar que Lutero não cumpria as leis da Igreja Católica. Por isso,
Além de ser excomungado, né, pela igreja, Lutero também foi expulso do império. No entanto, um grupo de nobres que apoiavam o monge protestou contra a declaração de Carlos V. Em decorrência desse episódio, mais tarde os seguidores de Lutero passaram a ser chamados de protestantes. Então, por isso, né, a gente conhece essa reforma como reforma protestante, né, por esse episódio histórico. Além da reforma, a reforma protestante revelou também outras doutrinas religiosas pela Europa. Uma delas foi fundada, né, por João Calvino, o francês João Calvino, que é o que nós conhecemos como calvinismo, né? Calvino, ele tinha se convertido ao protestantismo, né, depois de conhecer as teses do Lutero e tudo mais, e ele se converteu. E com isso ele foi expulso da França, né, e foi se refugiar na Suíça. Calvino, depois disso, ele se distanciou do luteranismo, né? Da ideia de Lutero e tal, e passou a criar um pensamento, uma doutrina religiosa baseada na ideia de predestinação absoluta. Mas o que quer dizer isso? Bom, segundo ele, Deus já havia escolhido desde o princípio os indivíduos abençoados com a vida eterna e os condenados à perdição. É interessante. Outra igreja que surgiu nesse período, depois das reformas, né, na igreja, ocorreu na Inglaterra, que nós conhecemos como a Igreja Anglicana, né? Essa igreja, esse fato ocorreu na Inglaterra em um momento em que o Estado era forte e centralizado e a Igreja Católica era tida como uma rival de seus interesses. A ruptura religiosa foi conduzida pelo rei Henrique VIII, né? Mas basicamente teve um interesse político aí nessa ruptura. Por quê? Porque Henrique VIII era casado com a Catarina de Arão, né? Que era herdeira do trono da Espanha, né? Só que Catarina, ela nunca tinha dado um herdeiro para Henrique VIII. Henrique VIII queria a separação, né? Queria o divórcio. E nisso tudo ele conheceu uma outra mulher, né? Chamada Ana Bolena, né? Ele queria se separar da esposa dele, né? A Catarina de Arão. Catarina de Aragão. Catarina de Aragão. E ele queria casar com Ana Bolena. E ele foi pedir pro Papa, né? O Papa, para que ele anulasse o casamento dele com a Catarina, e o Papa negou, né? Negou o pedido. Com isso, né? O Henrique VIII ele propriamente cancelou o casamento dele, né? Casou-se com a outra mulher e em resposta, né, a ele foi excomungado pela igreja e em resposta disso, ele decretou em 1513 o ato de supremacia, pela qual se tornou o chefe da igreja na Inglaterra, na qual tinha todo o apoio do parlamento. A Contra-Reforma. Diante de tantos acontecimentos, surgimento de novas religiões, novas igrejas, a crise se estendia dentro da instituição da Igreja Católica. Então coube a ela própria criar uma contra-reforma, né, ou reforma católica, para tentar
inibir, tentar combater, né, a expansão dessas novas igrejas pela Europa. Mas isso, né, implicou com muitos conflitos, né, guerras religiosas que se estenderam por séculos aí, por anos, e isso resultou em muitas perdas, né, dentro da Europa. Entre os pensadores, os juristas, os devotos católicos, também havia a percepção de que a igreja, né, a igreja católica, estava se desviando de seu rumo original, né, e precisava de mudanças. No entanto, né, com a reforma protestante, a expansão de novas igrejas pela Europa e a perda de adeptos, né, a perda de fiéis, né, pressionou bastante o catolicismo e iniciou-se uma renovação dentro da instituição que é a Igreja Católica. Por muitos anos, a Igreja Católica iniciou um processo de moralização e reestruturação interna. Para iniciar a Reforma Católica, então, 1545, o Papa Paulo III convocou uma espécie de uma reunião, né, um concílio na cidade italiana de Trento, cujo esse trabalho todo, essa reformulação durou até 1563. O Concílio de Trento, como ficou conhecido, veio para reafirmar os dogmas e os ritos católicos e também reforçar que a salvação era pela fé e também pelas boas obras. Nesse concílio também ficou decidido a criação de seminários para a formação de novos padres, né? E também a elaboração do catecismo. O catecismo é um resumo da doutrina católica para ser usado na evangelização de fiéis por onde a igreja fosse se estender. E a igreja também condenou a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos, né? Que foi bastante criticado por Martim Lutero no início da Reforma Protestante.